E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, começando o dia hoje com essa imagem aqui, ó, que foi o destino de muitos operadores aí, o caixão, a cova, né? Esse índice aí fez muitas vítimas hoje. Vamos passar pelos gráficos, vamos identificar. Inclusive eu aí fechei o dia no negativo, foi um dia de loss por aqui. E vamos visualizar, vou mostrar para vocês aqui as operações que eu executei, a visão que eu tive do dia de hoje, um gráfico aí que andou totalmente de lado, movimento costurando a média móvel de 20, média móvel de 200, tanto pelo 2 quanto pelos 5 minutos, ó. Foi um cenário aí onde a gente teve bastante costuração e nenhuma direção, né? Então antes da gente começar aí o vídeo de fechamento, deixa o dedo no like, fortalece aí o nosso conteúdo, se inscreve no canal aqui se você ainda não for inscrito e está assistindo esse vídeo de fechamento, ajuda aí bastante a atingir a meta de 1000 inscritos, é o nosso objetivo, o nosso topo aí, vamos junto alcançar essa meta aí dos 1000 inscritos. Então pessoal, brincadeiras à parte aqui do nosso túmulo, vamos observar aqui o que primeiro, né? Qual é o movimento, como a gente está nesses últimos movimentos aqui de índice, pensando aqui numa tendência macro, nós continuamos em uma tendência de alta, a força pelo gráfico diário aqui, ó, continua médias móveis apontadas para cima, candles maiores ainda na força compradora, estamos na máxima histórica aqui, ó, essa daqui, candle 243, é a máxima histórica do índice futuro, do Ibov, estamos na máxima do Ibov, né, Ibov aqui, ó, subindo em torno de 1%. Eu já mapeei aqui esse terceiro alvo desse movimento aqui em V, então é a projeção aqui para esse movimento, para esses próximos alvos, alcançar a marca aqui dos 133 mil pontos. Nós já conseguimos fechar acima do topo histórico, ontem a gente teve uma realização desse movimento e hoje já estamos aqui colocando a continuidade desse movimento rumo aos 133 mil pontos. Então, tendência aqui de alta predominante para esses movimentos. Vindo aqui para uma tendência menor, a gente já vê aqui pelos 60 minutos um movimento um pouco maior de realização que foi ontem, né? Então esse movimento maior de realização aqui colocou pressão no movimento, deixou barras grandes vendedoras, já estava aqui até mesmo induzindo a possibilidade de falhar esse movimento e produzir novas mínimas, era uma coisa que eu estava mesmo acompanhando durante o pregão, mas eu comecei aqui o movimento monitorando o que? Primeiro, esses níveis de retração, nós fechamos aqui, ó, na região de 61%, de 76,4%. Então era uma região possível para um fundo. E o movimento legal aqui seria qual, né? Uma impulsão, um pullback comprador para uma continuidade desse movimento de queda. Então, além desse movimento aqui de retração, eu comecei a monitorar por esse movimento aqui da possibilidade de um topo menor, exatamente nas retrações. Ainda nos 60 minutos a gente está respeitando essas retrações, Agora vamos ver, faltam 10 minutos para fechar essa barra aqui dos 60, se a gente consegue fechar acima de toda essa região. Pelos 60 minutos é o primeiro momento onde a gente volta a ter alinhamento da 20 com a 8 passando para cima da 20 novamente. Aqui na abertura do pregão a 8 estava por baixo, né? Então foi o cuidado que eu tomei em tentar buscar pela compra, já que o cenário maior aqui estava o quê? Apoiado por essas barras grandes e já com as médias móveis invertidas. Apesar da tendência macro estar de alta, nós poderíamos ter uma correção do movimento. Então, olhando aqui um cenário de 5 minutos, nós temos o que mapeado, né? Primeiro ponto, eu comecei aqui desse movimento de queda, monitorando esse primeiro nível de pernada de retração. Nós abrimos aqui na região do 61%. Essa daqui era uma região já importante que eu estava monitorando. A gente tinha inclusive aqui uma troca de polaridade com esse fundo anterior, mas nós não tivemos força de vendedores aqui nessa região. Pelos 2 minutos, a gente abriu em cima da média móvel de 200. Então, abrindo em cima dessa média móvel de 200, afastado da média móvel de 20, foi o momento em que eu fiquei de fora dessa compra. Nós já estávamos aqui com um grande gap distante da média móvel de 20, deixei essa oportunidade passar e o preço acabou indo embora, né? Nós tivemos aqui alguns setups. Aqui eu já tenho um cenário de uma RBI, ela está em lock 5, então está bem afastada. Eu tenho logo em cima VWAP do dia anterior, tenho retração de 76% desse movimento. Então, já tenho um preço mais esticado. A probabilidade dele dar continuidade vai sendo cada vez mais diminuída. Então, fiquei de fora, aguardei esse preço aqui, ó, continuar esse movimento comprador. Pelos 5 minutos, ó, ele entregou uma sequência bastante grande desse movimento. Inclusive, eu também poderia observar, ó,
esses alvos desse movimento aqui de baixo, ó, essa impulsão, essa projeção desse movimento aqui para cima, para tentar localizar alvos. E aí eu venho desse movimento aqui, ó, para baixo, para cima. Olha lá, primeiro, segundo, terceiro alvo aqui veio buscar no momento da notícia e depois o quarto alvo aqui, que foi o topo do movimento dessa impulsão, dessa projeção. Voltando aqui para o 2 minutos, meu primeiro trade foi aqui, ó, nesse padrãozinho dessa barra 17. Eu fiz uma venda aqui, ó, nessa barrinha 17. Acabei tomando esse violino, acabou sendo bem barato, inclusive, né, 65 pontos. E aí eu percebi o quê? Que vendedores não estavam dando força. Inicialmente eu fiz essa venda para o quê? Buscar retorno à média de 20. Mas o preço andou de lado até a média chegar. Tive a chance até de abortar, mas como o stop era barato, decidi aí, primeiro trade do dia, decidi segurar. Fui só violinado, não quis segurar uma cutucada. Depois ele entrega uma possível frustração e uma RBTO. Eu tentei comprar esse trade aqui e tomei esse stop no fundo da barra 34. Então aqui foi outro stop, então 100 pontos aqui, ó, de stop tomado. E aí o negócio foi o que? Aguardar o movimento se assentar, né? Nós tivemos aqui, ó, uma tentativa de queda. A partir desse momento aqui, ó, nós temos a frustração desse movimento e eu trabalhei numa venda justamente para voltar para a média móvel de 200. Então fiz a venda aqui nessa barrinha 40, o stop aqui acima, e aí o preço na hora da notícia, faltou um tick aqui para executar minha ordem, consegui ainda ter o tempo de proteger essa operação e salvar o possível stop a ser tomado aqui nessa região. Então o preço começa o que? Andar de lado, né? A gente já percebe que nesse momento a média de 200 está fazendo aqui zona compradora, né? E parecido inclusive com o movimento de ontem, deixando aqui uma região compradora, uma região de suporte. Então estava bem traçado essa região zona toda aqui como força compradora, média móvel de 200, preço não conseguindo sair dessa região, né? Furar essa região. Nós tivemos mais uma forte rejeição. Então, o que dá pra gente perceber aqui, mapear o cenário? Lateralidade. Rompimento de lateralidade tende a ser falso, tanto que a gente volta com força para dentro desse range. A partir do momento que nós voltamos com força para dentro desse range, ele fez um cenário de topo menor. E eu fiz a venda aqui, ó, nessa barra 62. Na verdade foi pelo cenário do 1 minuto, nessa barra 124, quando a gente coloca bastante pressão. É uma barra que ela anula bastante negociação aqui, ó, para a esquerda. Então, justamente eu estava pensando o quê? Preço tentou romper para cima, falhou, deixou um cenário de topo menor, ele vem iniciar o seu processo corretivo. Já que a gente estava onde, né? Testando regiões aqui de venda do dia anterior. Olha só, uma região de venda aqui do dia anterior, cenário de topo menor, fiz a venda. De novo, o meu alvo era onde? Meu alvo era a mínima anterior, era a média móvel de 200, era essa região aqui. Inclusive eu estava com esse cenário aqui, ó, de espelhamento traçado, ó, como essa região do 370 como primeiro alvo. Mais uma vez nós tentamos ir para baixo. Temos aqui, ó, um cenário até de Bull 180. Tive a chance aqui infinitas vezes de me proteger dessa operação, mas também não era um stop caro. Era um stop aqui de 160 pontos na máxima anterior. Deixei o preço correr. Ele pagou mais do que o tamanho do meu risco, então seria uma possibilidade até de proteger o trade mais uma vez no 0 a 0. Mas esse aqui eu já tinha assumido o risco, decidi aí ir embora, né, com a operação e fui aqui mais uma vez estopado. Aqui o jogo acabou para mim. E não atingi meu limite de financeiro, não atingi o limite do meu GR, mas eu vi que o preço ele realmente estava aí, não estava andando, ou então eu não estava acertando as análises. O preço estava andando aqui de maneira desgovernada, né, sem respeitar as médias, cruzando para cima e para baixo. Decidi continuar a proteger o meu capital, então parei de operar. Inclusive, nesse momento aqui, pelo cenário dos 5 minutos, ficou um padrão que eu gosto bastante e executo ele bastante. Essa barrinha número 30 foi a barra que me tirou da operação aqui que eu estava vendido e já possibilitaria inclusive a virada de mão comprada, porque é a barra que nasce na 200, fecha acima da 20 e geralmente paga o movimento. Se eu pegar aqui, ó, alvos, a gente pode colocar o quê? Espelhamento desse movimento para cima, primeiro e segundo alvo atingidos, além daquele movimento lá de baixo que eu já estava monitorando, né? A projeção desse movimento. Então aqui foi uma baita de uma oportunidade, ó, 200% foi atingido. Aqui foi uma das melhores oportunidades do dia, com um dos setups que eu gosto bastante de executar. A média de 20 nesse momento estava por cima da média móvel de 200, então entrando aqui num cenário mais voltado para o lado comprador, nós tivemos esse avanço.
ele paga esse movimento e acaba devolvendo em A. Pelos 5 minutos eu tenho um setup aqui de CAS. Ele tem menos taxa de acerto porque é um primeiro movimento aqui de impulsão saindo de um cenário comprimido. Então ele tem mais chance de falha, mas hoje ele deu certo. E pelo 2 minutos também, né? Eu tenho o mesmo cenário, inclusive eu tenho uma top inteiro kamikaze aqui, essa barrinha número 80. Alguns alunos pegaram ela, um risco pequeno, um retorno inicial para a média móvel de 20 e nós formamos mais uma árvore de Natal, né? Um cenário aqui, ó, que ontem a gente teve essa formação, hoje mais uma vez aqui a formação dessa árvorezinha de Natal. Então, comemorando aí já o Natal antecipado. Hoje eu paguei o presente, hoje eu não ganhei o presente. Mas foi uma outra possibilidade nessa barrinha 80, um retorno. E aí sim ele veio buscar essa mínima, buscar a região de compra novamente. Era a região que eu estava buscando quando eu fiz essa operação aqui. Mas depois ele veio pagar. E mais uma vez chegou nessa região esticado, chegou nessa região vindo da máxima. A chance de conseguir romper essa região vindo da máxima do dia direto para essa mínima é muito difícil. Mais uma passagem para cima da média móvel de 20. E aí sim nós temos mais um movimento alinhado. Esse movimento aqui da barra 125 também ficou bem legal. Deu aí mais uma pernada para cima, voltando para as regiões de máxima. Deixa eu puxar para cá. Voltando para as regiões de máxima. Mais uma vez, regiões de máximas atingidas, casa dos 134 mil pontos, resistência anterior. Mais uma vez o preço para, entrega um cenário de realização. Hoje o dia foi o quê? Mapear as extremidades, mapear um cenário aqui, ó, do caixote e trabalhar o quê? De fora para dentro, de fora para dentro, nessas regiões de extremidade. Chegamos aqui, a gente até teve aqui um movimento mais alinhado, 20 apontando para baixo, 8 apontando para baixo, com alvo inicial na 200. A 200 aqui já apontando para cima. A gente atinge a região da 200, conseguimos temporariamente romper, mas imediatamente entra fluxo comprador. Essas barras compradoras na região compradora aqui anterior já significa o quê? Compradores voltaram a atuar. Mais uma vez aqui, passamos de novo para cima das médias, alinhamos mais uma vez o cenário e agora, no final do dia, estamos dando aqui mais uma pancada compradora. Quando o preço, alguns insights aqui agora, né? Que eu mesmo utilizei pelos feedbacks que eu recebi no Instagram dos alunos. Quando a gente começa um cenário de bate-cabeça pelo cenário dos 2 minutos, por exemplo, não sei se você opera 2, se você opera 5 minutos, mas nós vamos o quê? Cada vez mais que o preço está congestionado, aumentando o time frame. Aumentando o time frame justamente o quê? Para evitar movimentos falsos, para evitar pernadas erráticas de movimentos. Então dá para ir para o 5, dá para ir para o 10 minutos, dá para ir para o 15 minutos. E aí a gente percebe que o movimento ele realmente não teve direção. A gente tem grande impulsão compradora, logo em seguida grande venda. Mais força compradora, mais força vendedora, sem força compradora para defender. Voltamos na região de fundo, olha o tamanho da vela compradora. Então é um pregão predominantemente lateral, trabalhar as extremidades. E eu mesmo não performo muito bem em pregões laterais. Eu tenho um melhor desempenho em pregões em tendência, movimentos direcionais. Então, hoje foi o momento em que eu parei de me expor, já que não estava dando certo. Tentei ali fazer 3 operações, mais de 3 operações, contando com o 0 a 0, né? Mas foram 3 stops hoje. E decidi preservar o capital, decidi parar. Eu tenho alguns critérios também que eu sigo, que é o quê? Não perder mais do que um dia bom. Então ontem, como foi um dia bom, eu cheguei num drawdown de 50% do que eu fiz ontem. Então hoje eu falei, não vou continuar a perder um pouco mais, eu não vou continuar operando até chegar a perder esse limite, já visualizando que não estava sendo um dia legal, não estava sendo um dia direcional, pelo menos aqui para o índice. Vamos dar uma olhada nesse doletas, como foi aqui o movimento de hoje. Voltando aqui para o dolinha, colocar um time frame maior, a gente já tinha mapeado esse cenário lateral, né? Dolinha já está aqui há 2 meses praticamente lateral. Voltamos para a região de fundo aqui nos últimos pregões e tivemos essa defesa compradora no movimento de ontem, esse movimento direcional. Se vocês pegarem o vídeo de fechamento de ontem, eu comentei que a gente poderia ter um pregão um pouco mais travado devido a esse movimento mega direcional que a gente teve ontem. Ontem dolinha aí, ó, fechou, abriu na mínima, fechou praticamente na máxima, totalmente direcional. Hoje era mais normal a gente ter um pregão um pouco mais travado.
Então hoje eu não operei, não fiz nenhum trade no dólar. Ele até teve um movimento um pouco mais direcional do que o índice, foi mais legal inclusive do que o índice para os trades que eu gosto de fazer. Mas eu optei por ficar de fora dessas movimentações. Primeiro cenário a ser monitorado aqui desse dolinha. Esse último movimento de queda, essa última pernada vendedora que eu tenho, a gente tinha mapeado já no vídeo de fechamento ontem essa região dos 61%. Já era uma região de alvo, já era uma região de possível parada do preço. Então já gera uma expectativa de abertura realizando, fazendo pelo menos um pullback desse movimento. E a gente realmente aqui abre em um gap de baixa. Vamos olhar aqui agora o que mais a gente pode monitorar. Além desse movimento todo aqui de queda que a gente estava monitorando, né? Eu posso monitorar essa pernada compradora. Justamente porque aqui nessa região, por ser uma região de bastante defesa compradora, eu posso promover um cenário de fundo ascendente. Então já posso aqui excluir esse nível de retração, porque eu já vi onde o preço parou. Como ele abre em gap de baixo, eu vou monitorar agora essa pernada desse movimento. E aí onde nós abrimos, região de 38% dessa pernada, já deixando uma baita de uma barra compradora. Muitas vezes essa barra aqui pode nos induzir a querer comprar esse movimento, porque podemos achar que ela vai dar continuidade no movimento, né? Qual é a premissa aqui que eu tomei cuidado em não comprar essa barra? O tamanho desse stop. Então, eu comprando essa barra, o stop ideal seria o quê? Protegido abaixo da própria barra, abaixo do motivo da entrada que eu estou executando nesse momento. E qual é a distância que eu tenho como primeiros alvos? Pô, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho retração de Fibogap desse movimento. Então, a retração de 38, 50, 61. Eu tenho que tomar cuidado com as médias móveis descendentes aqui. E eu tenho que tomar cuidado que eu estou dentro de uma trap zone pelo cenário dos 2 minutos. Média móvel de 20 com a média móvel de 200. Então, por conta disso, decidi esperar esse dolinha. Esperei aqui olhando, olhando, olhando. E realmente essa barra aqui não gerou continuidade. É uma barra que acabou sendo formada na volatilidade da abertura e não produziu aqui sequência, né? A gente tem aqui um pregão preso, um cenário lateral até a chegada da média móvel de 20. Aqui nós temos a continuação do movimento. Então, primeiro gatilho possível, barra 17, depois a anulação da barra 19, deixou aqui para nós uma GBA. Inclusive, alguns alunos aqui executaram esse trade na venda. Barrinha 19, barrinha número 20, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Olha lá. Essa barra número 20 aqui ficou muito bonita. É uma barra que sai de um cenário comprimido também, tem bastante chance de continuidade do movimento. E aí, o único porém era a venda do rompimento da mínima, né? Era a mínima do dia, cenário que poderia acabar gerando uma rejeição. Eu tenho, além dessa barra bear, eu tenho essa GBI aqui, que deu esse possível stop mais curto aqui em cima desse movimento, né? Inclusive, essa GBI é um padrão que troca de polaridade aqui, ó, com esse fundinho rompido, dando sequência nesse movimento. Então, possibilidade de venda para esse dolinha. Quais são os alvos caso eu fiz a venda dessa barra 20? Posso pegar retrações desse movimento comprador aqui, dessa perna compradora que a gente já estava acompanhando, 50%, depois 61%. Posso também pegar pushes da barra, projetando a própria barra para baixo. Então, dessa máxima para essa mínima, primeiro push pagou, quase pagou um push e meio. Outra região também que eu posso monitorar como alvos são o espelhamento desse A após esse rompimento aqui para baixo. Então, esse A rompido, eu posso espelhar esse movimento dessa máxima para essa mínima rompida. Primeiro alvo atingido, pullback feito. Segundo alvo aqui, faltou um tick para esse segundo alvo aqui. Acabou sendo uma sacanagem do preço, né? E voltou. Aqui a gente já estava no horário do PIB americano, 10h30 da manhã, né? Que foi a divulgação do PIB americano. A gente volta para buscar a liquidez onde? Exatamente na máxima. A gente viola em um tick essa máxima e já devolve com grande força vendedora. Então, dolinha, ele formou uma zona vendedora nessa máxima desse movimento. Não passou nada. Pode colocar barra grande, mais um topo formado, mais um movimento que chegou aqui. Aqui é uma zona vendedora muito grande. Mais uma barra formada aqui com grande pressão. Passamos para baixo da média móvel de 20. Já daria para vender a própria barra 47 quando ela confirma esse movimento para baixo. A gente até tenta defender aqui na média móvel de 20 no horário da notícia. Mas a barra 47 realmente confirma que é para baixo que o dolinha quer ir. E aqui seria um novo movimento vendedor. Alvos iniciais desse movimento vendedor seria onde? Mínima anterior, depois retração de 61% que foi atingida aqui.
E aí dolinha começa o quê? A lateralizar até esperar a média móvel de 20. Essa barra 7,3 aqui também dá um cenário de continuidade. Deixa eu ver aqui, ó, esse doletas, se ele cumpriu o alvo desse espelhamento. Eu acredito que não, né? Ó, faltou um golinho. Ah, não, ele veio só no final da tarde que cumpriu o alvo desse espelhamento, né? Já era aqui, final da tarde não, 1h30 da tarde, né? Alvo desse espelhamentão aqui, ó, em A, rompido. Olha a demora que o preço pega para realmente conseguir entregar esse alvo. E não foi estopado esse movimento, né? Porque eu tô pegando todo esse volta em A aqui. Ele teve o seu retorno aqui bastante íngreme e depois foi lá pagar o seu movimento. E quando chega nessa região de alvo de Fibo, quando chega nessa retração de 76 aqui, ó, desse movimento comprador, nós temos um padrão de Bull 180. Bull 180 num cenário até o momento amplo, distante 20 com 200, é alvo de Fibo e a retração. É um momento aqui onde a gente tem bastante potência, inclusive é um cenário de armadilha aqui nesse fundo anterior, um cenário de trap. Por quê? Porque eu aciono a mínima anterior e rejeito imediatamente. Pô, mas eu não quero pegar nesse Bull 180 porque o stop acaba sendo caro. Aguarda o movimento alinhar e pega mais pra frente, né? A gente tem um cenário aqui, ó, já de falha de continuidade e fundo ascendente. Então, possibilidade de compra nessa barra 146 aqui, ó, para justamente trazer de volta para essa média móvel de 200. E o preço vem somente ancorado pela média móvel curta. Quem conseguiu aqui identificar esse cenário do dolinha e conseguiu pegar esse movimento comprador nesse fundo aqui, conseguiu conduzir somente pela média móvel curta esse trade até esse retorno aqui na média móvel de 200. Atingido a média móvel de 200, nós voltamos e lateralizamos, né? Aqui praticamente acabou a volatilidade. Para mim, os players já estão em clima natalino, tá todo mundo de férias, tirando o pé desses movimentos. A gente já está percebendo aqui uma volatilidade menor. Geralmente os trades demoram mais para caminhar. São movimentos que entregam poucas pontuações. Olha só esse índice no começo do pregão, né? A gente percebe isso. O cenário aqui, ó, do começo do dia. Olha a demora que esse padrão aqui, ó, que esse movimento coloca para pagar 300 pontos. Praticamente 40 minutos aqui, ó. Ele ficou mais de uma hora para andar 300 pontos. Então, realmente é um teste de paciência que o índice e o dólar estão fazendo com a gente aqui nesse período de ano. Inclusive eu aqui estou entrando de férias. Então, na parte de operações aí, vou voltar a princípio ano que vem. Vou continuar aqui com os vídeos de fechamento. Vou continuar acompanhando a sala com a galera. Mas eu vou usar mais para caráter de estudo, para caráter aí de acompanhamento de pregão, continuar validando o operacional, validando os setups, mas é um momento aí que pode ter uma demora, é um teste de paciência, não é o melhor momento para a gente ficar expondo o capital, então descansar um pouquinho aí a cabeça das operações, seguimos aí, temos o ano inteiro, do próximo ano inteiro aí pela frente para a gente operar, né? Então, pessoal, é isso. Agradeço aqui a audiência de todo mundo que está acompanhando esses vídeos de fechamento. Peço mais uma vez aqui para você fortalecer com o like aqui no vídeo. Tem descrições aqui na descrição desse vídeo sobre a minha página do Instagram e também sobre a lista de espera para a próxima turma de mentoria. E é isso, galera. Até amanhã no Sextou. Tamo junto. Valeu!